Okay. This meeting is being recorded. Okay, can we go back to Barack Obama? Remember, Vamos voltar lá, né? Vamos Okay. dar uma olhada. A gente já viu alguma parte, vamos continuar. Let's continue Barack Obama's story. Okay. Okay, so you remember, vou fazer algumas perguntas. What's Barack's mother's name? What's her name? Anna Dunham. Dunham. Where was she born? She born in small town in Kansas. Yeah. Sempre lembra que... Fernanda, what is the difference is town and city? Town geralmente é um pouco menor, a small town. Mas às vezes eles chamam New York de town, entendeu? Então, na verdade, town e city são a mesma coisa. São duas palavras para cidade mesmo. Town é um pouco mais pessoal, assim, sabe? My town. New York is my town, é a minha cidade. I was born in a small town. Mas também pode falar in a small city. Então, isso são a mesma coisa, são sinônimos. E lembra que ela nasceu, é sempre she was born, não é só born, né? She was born in a small town in Kansas. Right? Okay. When did Anne's family move to Hawaii? When? Her family is to go Hawaii. Yeah, when? My question is when? Quando? When did they move to Hawaii? 1 minute. It's 1941. No, in 1941, the wars. In 1941, her father went to Europe in 1941. Yes, her father went to Europe to fight the war. Né? When did they move to Hawaii? After the war. Okay. 1945. In 1945, yes, they moved to Hawaii. Yeah. Outra pergunta, why did they move to Hawaii? Why? Because... Why? 1 minute. Because the new life. Because they wanted to start. Yes, a new life. A new life. Okay. Ok. Muito bem. Vejamos agora Barack's father. What is Barack's father's name? What is he called? The name is Barack Obama too. Right. And where was he born? He was born in a small village in Kenya. Okay. And why didn't he listen in class? Why didn't he listen to the teacher in class? Because he was clever. More intelligent. Clever. He was clever. He was very intelligent. Yes. Very intelligent. How old was he when... No. How old was he when he met two American women? How old?
How old was Barack's father when he met two American women in Nairobi? How old? Is 18? He was 18, yes. He was, né? Que a gente tá falando do passado. He was 18. And what did the women tell him? What did they say to him? They say to him, why don't you try to get a place at an American university? Uhum. Yes. Yeah. They said, do passado de say is said, né? They said, yeah. Okay. And did he try to get a place at an American university? Yes. He tried in 30 university. Yes. And what was the reply? What did they say? Yes? No, 20. No, he. What is recebeu? He received. He received 29 and said no. Uh-huh. But one said yes. Okay. Which university said yes? University of Hawaii. No, Hawaii. Hawaii. Yes. Okay. Okay, very good. So now meeting. This is the romantic part of the story, is when Barack's father and Barack's mother meet. Okay? Okay. So a gente não leu essa parte ainda, né? We haven't read this part yet. Okay. So, então deixa eu tocar primeiro. Como você gostaria de fazer, Bárbara? Would you like to read? Gostaria de ler em voz alta primeiro? Gostaria de ouvir em voz alta, ouvir a gravação primeiro e depois você ler? O que você acha que é mais produtivo para você? Eu acho que eu prefiro ler primeiro. Tá. Para na gravação eu pescar algumas coisas assim, que senão vai ser... Eu não vou entender muita coisa, não. All right, ok. Então vamos lá. Em voz alta ou em voz baixa? Pode ser em voz alta. Ok, so let's go. Meeting. Meeting. Anne and Barack meet Passado, at the passado. Met at the University of Hawaii. It was unusual for a black man to go out with a white girl in America in 2 days. In those days, naqueles dias, naquela época. Those days. In those days. It was even against the law in some states, but not in Hawaii. Many races lived together there. Races. Aqui é races. Many races lived together there. Barack and Anne married and on 4th August 1961. They had a son. They gave him his father's African name, Barack. Any vocabulary questions? 1 minute. Yes. Unusual. It was unusual. It was not common for a black man to go out with a white girl. It was not common. Okay. Choose é sempre passado? Não. Tem a palavra that
e tem a palavra those. Those é o plural de that. Então, por exemplo, né, se eu mostro para você, né, that book é um livro só. Se eu mostro dois, those books. Aqueles livros. Então, in those days é naqueles dias, naquela época. Ok. Against. Against the law é contra a lei. It was against the law in some states for a black man to go out with a white girl. Yes. Today's apartheid is more intensive. Yes. Apartheid, what, in the United States? Yes, a diferença racial era muito marcante, né? Naqueles dias, né? In those days, né? Yes. Yeah, not today. Today melhorou bastante, né? Today is better. Mas eu falei Tuesdays, não? Today, hoje, né? Quando você quiser. In those days, those. In those days, naquela época, in those days. In those days, it was very bad. Yes, racial discrimination, it was very bad in those days. Yes. Yeah. More questions? Yes. Nesse Tuesday, quando eu uso ele, está se referindo ao passado. E como é que fica o restante da frase? Por exemplo, assim, Tuesdays is intensive apartheid. In those days. Was intensive. In those days, racial discrimination was, né, no passado, was very intense. Apartheid, a palavra que você usou, é uma palavra que a gente usa especificamente para a África do Sul, que foi o regime de discriminação racial da África do Sul, tinha o nome de apartheid, né? Às vezes as pessoas falam, tem um verdadeiro apartheid acontecendo, mas eles estão se referindo ao apartheid da África do Sul, usado para outros locais. Mas é como falar assim, o nazismo. O nazismo é específico, né? O nazismo é uma coisa específica que aconteceu na Alemanha nos anos 30, etc, etc. O apartheid é uma discriminação racial específica que aconteceu na África do Sul, dos anos 40 até os anos 90. Então, se a gente quer falar de modo geral, a gente fala racial discrimination. Ok. Yeah. Okay. All right. Okay, so let's listen, right? Let's listen to the audio. Okay. One question. Gave is? Gave é o passado de give. They gave the name, the father's name to the son. Eles deram o nome do pai para o menino, para o bebê. They gave, é o passado de give. Okay. On the 20th of January, the road to the White House start in Kansas. It was 19. Was born in a small village in Kenya. He found at a place at an American university. They said. No. They pay for good students from Africa. Back and said no. One said yes. It was the University of Hawaii. Barack arrived there as the university's first African student. Ok, agora que vai começar, ok? Ok. Meeting. Ann and Barack met at the University of Hawaii. It was unusual for a black man to go out with a white girl in America in those days. It was even against the law in some states. But not in Hawaii. Many races lived together there. Barack and Ann married, and on the 4th of August, 1961, they had a son. They gave him his father's African name, Barack. Ok? Ok, mas so. So. Agora a gente vai ouvir de novo. Peraí, o que a gente pode fazer agora? Você escolhe. Você lê de novo em voz alta, agora que você ouviu. Ou você quer ouvir de novo. Ou você quer ouvir de novo sem ler, só ouvir.
Eu acho que eu prefiro ouvir e ler de novo. Mais uma vez, ok? E depois a gente ouve sem ler, tá? Porque é importante também ter essa... Ok. Vamos ouvir mais uma vez. Lendo. With a white girl in America in those days. It was the university's first African student. Ok, agora. Meeting. Ann and Barack met at the University of Hawaii. It was unusual for a black man to go out with a white girl in America in those days. It was even against the law in some states. But not in Hawaii. Many races lived together there. Barack and Ann married, and on the 4th of August, 1961, they had a son. They gave him his father's African name, Barack. E aí, como é que é ouvir lendo? Como é que você consegue ler e ouvir ao mesmo tempo? Você consegue prestar atenção nos dois? Sim, aí eu consigo acompanhar com mais facilidade. Então, okay, assim, agora na segunda foi bem melhor do que a primeira. Perfect, ok. Então agora já está na hora da gente ouvir sem ler? What do you think? Ok. Então vamos ouvir sem ler e ver se você consegue anotar algumas palavras que você reconhece, que você está ouvindo, ok? Ou você prefere só ouvir uma vez e depois ouvir e anotar? Ok. Podemos fazer as duas vezes, assim? Uma vez só ouvir e uma vez ouvir e anotar, né? Isso. Tá. Então vamos lá. Lee, those days, it was a man to go out with a white girl. Ann and Barack met as the university's first African student. Okay. Meeting. Ann and Barack met at the University of Hawaii. It was unusual for a black man to go out with a white girl in America in those days. It was even against the law in some states. But not in Hawaii. Many races lived together there. Barack and Ann married, and on the 4th of August, 1961, they had a son. They gave him his father's African name, Barack. Ok? Ok. Como é que foi ouvir sem ler? Eu entendi a segunda parte, mas a primeira, do que eles foram fazer no Havaí, eu não entendi. No Havaí, peraí. Eu não entendi se eles estavam no Havaí ou se eles não iriam para o Havaí. Eles se encontraram, eles se conheceram. They met at the Okay. University of Hawaii, né? Okay. Então, vamos ouvir mais uma vez e agora você anota algumas palavras e depois a gente tenta reconstruir algumas frases, tá? Que você entendeu. Okay. One said yes. It was the University of Hawaii. Barack arrived there as the university's first African student. Ok, então vamos lá. Let's go. Meeting. Ann and Barack met at the University of Hawaii. It was unusual for a black man to go out with a white girl in America in those days. It was even against the law in some states. But not in Hawaii. Many races lived together there. Barack and Ann married, and on the 4th of August, 1961, they had a son. They gave him his father's African name, Barack. Conseguiu pegar alguma coisa? Mais ou menos. Mais uma vez? Por favor. Meeting. Barack arrived there as the university's first African student. Okay, now. Meeting. Ann and Barack met at the University of Hawaii. It was unusual for a black man to go out with a white girl in America in those days. It was even against the law in some states. But not in Hawaii. Many races lived together there. Barack and Ann married, and on the 4th of August, 1961, they had a son. They gave him his father's African name, Barack. Okay, so let's check. What did you understand? Ok. Barack, meet. Passado, né? Barack. Met. Barack met. Barack met. Opa, É o Barack father, né?
Barack. No. Barack é some mesmo, não? Não, é o pai. Yes. Okay. Barack's father met his mother. Barack's father met his mother in University Hawaii. At the University of Hawaii. Yes. This is a black man to go out. It was not common for a black man. With the white girl. With a white girl, yeah. They against the law. Yeah, it was against the law. It was against the law. Yes, but lives together. No, but it was against the law in some states, né? Não no Hawaii. It was against the law in some em alguns estados. But not in Hawaii. Então eles se casaram, sim. Yes. But not in Hawaii. And lives together. They married and lived together. Yes. And 1961. 1961. Have a son. No passado, they had a son. The son, some name him father's African name. Eles o chamaram, né? Pode ser they called him, ou no texto aparece they called him Barack, né? For example. Mas no texto eles falam they gave him, eles deram a ele, they gave him his father's African name, Barack. Gave. Ok. Difícil? Difficult. Yes. Construir as frases. Yes. Vou jogar o pensamento solto assim é mais fácil. Falar assim, sobre... É complicado. É isso aí, é o desafio. Antes da gente continuar, que verbos do passado a gente poderia marcar aqui nesse texto? Verbs in the past. Met. Uhum. Was. Uhum. Tuesday. Não, those days não é um verbo, é um advérbio, é uma expressão de tempo, é como yesterday, mas não é um verbo no passado, né? Ok. Was. Uhum. Lived. Uhum. Married. Yeah. Had. Uhum. Gave. Yes. Yes. Very good. Muitos verbos no passado. Você lembra o presente desses verbos, né? Como é que é o presente de meet? Não, met. O passado de o presente de met. Eu já dei a resposta. Meet. Que mais? Lived. Wow. Como é o presente de lived? Live. Live. O presente de married? Married. Married to? Marry. Married. Ok, married. O presente de gave? Give. Give. Yes. O presente de had? Have. Okay. Bem. Agora, Bárbara. Married era passado, presente e futuro. Não, married. Existe também o verbo que é mais comum a gente ouvir, get married, que também significa se casar. E daí no passado seria got married. Ok.
Tá? Então, existem essas duas possibilidades. Aqui eles usam Barack and Ann married, mas eles poderiam ter falado Barack and Ann got married. É a mesma coisa. Okay? Agora, conta para mim, in English, a sua história romântica com seu marido, usando esses verbos ou outros também, né? How you met, where did you meet, when, yeah. Eu vou seguir aí o texto, tá? Pode seguir a receita. Bárbara and Leonardo met at the small city, Cipotânea. Okay. It was common. It's more difficult. Okay. I and husband and I. My husband. My husband and I. Yes. Met at the small city in Cipotânea. In 2014. 24? 24? 14. 14. Yes, 2014. 2014. 2014. Sorry. Okay. In 2014. Yes. In 2014. I was girlfriend him in last year. Yes. Não. O que você quer dizer? I was his girlfriend? Eu fui a namorada dele até o ano passado. Esse Until. ano tá muito ruim, mas é o que tá dando pra sair. Was his girlfriend until, só faltou essa palavra, até o ano passado, until last year. Yeah. So you got married, year, you got married last year? Yes. I married last year in October 11. Today, 11 October, was the day we met. Que romântico! How romantic! The same day that we met. Yeah. Okay, very romantic. Okay. Acho que é só isso. Do you have any children? No. I live in Belo Horizonte and Leonardo lives in Barbacena. But Agora, você está falando agora do passado, quando vocês se conheceram? Lived. Tá. I lived in Belo Horizonte and Leonardo lived in Barbacena. When é muito difícil a gente querer falar e não saber, né? One year in girlfriend and boyfriend. Ok. Depois de um ano que vocês se conheceram? Isso. After 1 year. Leonardo changed. Ele se mudou, ele moved. Leonardo moved. In Belo Horizonte. For Belo Horizonte. Moved to Belo Horizonte. But question, word question. To. Ele mudou a trabalho? Também, questões de trabalho. Moved to Belo Horizonte for work. To. Não só pelo coração, mas também pelo trabalho. Ok. Yes. Ok. Ok. Very good.
Não é fácil, né? Imagina eu em alemão, Bárbara. Fique feliz que você está aprendendo só inglês. É muito ruim você querer falar as coisas e não saber. Aí você fica jogando as palavras soltas. Falta a colinha, né, da língua, não é? As palavrinhas, né? Mas é normal, a gente realmente... Do começo, o principal, a gente fica prestando atenção nas palavras que significam alguma coisa, né? Nomes das pessoas, nomes das cidades, os substantivos. A gente não fica prestando atenção nas preposiçõezinhas, isso vem com o tempo mesmo. Porque para mim, principalmente essa questão de at, in, de, on, eu coloco o de em tudo. Tipo assim, THE. Inclusive, é o meu maior erro do Duolingo. In, on. Eu percebo isso em você. Eu percebo isso, eu percebo essa questão. Que você realmente tem as palavras importantes, as palavras que passam o conteúdo é o que você usa, o que você se lembra. O the, o a, você acaba misturando tudo. Você fala qualquer coisinha ali ou não fala, ou simplesmente não fala nenhum deles, né? Porque você fica incerta qual deles usar, e daí você acaba não usando, eu tenho essa impressão. Mas legal, o Duolingo acho que vai te ajudar com isso. Fazer o Duolingo realmente vai te ajudar a começar a separar quando que é the, quando que é a, quando são essas palavrinhas. A colinha da língua, né? O cimento da língua. Mas tudo bem, um dia eu chego lá. Não, mas é isso. Mas sabe que até faz sentido a gente lembrar. Claro que a gente aprende primeiro as palavras que passam conteúdo. Até a língua inglesa tem uma coisa muito interessante. Quando a pessoa fala, no inglês, em português não é bem assim, mas em inglês a gente enfatiza as palavras que passam conteúdo. Essas são as palavras que a gente realmente fala forte. Por exemplo, I love you, né? Essa frase, I love you. Qual palavra dessas três que está mais enfatizada quando eu falo I love you? É o love, é o verbo, né? I love you. O americano ou o inglês, ele vai fazer o verbo ser forte. As outras duas ficam fraquinhas, a gente mal ouve. Outra frase. I bought a new car. I bought, passado de buy, a new car. Eu comprei um carro novo. I bought a new car. Que palavras que estão enfatizadas? Bought. O verbo, I bought. Bought. And a new car, não? New car. New e o car. O I e o a são muito fraquinhos. I bought a new car. O a você mal ouve, o I você mal ouve. Então, quando a gente está aprendendo a língua, é normal a gente prestar atenção nessas palavras que o inglês e o americano estão falando mais forte mesmo, né? As outras falam, putz, eu nem ouvi, né? Então, essas palavrinhas que fazem a colinha da língua, a gente vai realmente aprendendo, tem que aprender com a gramática, faz exercícios, etc., faz o Duolingo, e vai pegando de forma secundária mesmo, é normal isso. Aquele exercício que a gente conversou na semana passada, da escuta, né? Eu comecei a fazer essa semana. Tá indo, daquele jeitinho lá. Mas tá tudo bem. Tá indo. Começou a fazer o quê, Bárbara? Não entendi. O nosso exercício que a gente conversou, da escuta, na semana passada. Aí eu tô tentando fazer esse exercício, sabe? Com as historinhas do Duolingo? Com o que você está tomando como texto para ouvir? Isso, estou pegando as histórias do Duolingo no Spotify. Porque o que tem no... porque eu não assino aquele prêmio. Então, algumas atividades para mim são bloqueadas. Certo. Ou é eu que não sei mexer direito, mas as atividades que eu consigo chegar até elas são de texto. Tem a parte, né, da fala, mas tem texto. Então, o Spotify, ele não me dá o texto. Entendeu? Aí eu tô fazendo no Spotify. Sim, sim. Daí você vai ouvindo, né? É isso aí, super importante mesmo. Ok, então vamos lá. O final, né? Aqui foi a parte romântica, agora a parte triste, quando eles se separam. Se conheceram e já vão se separar. Ok, leaving, que significa indo embora, né? Partindo, leaving. Então vamos lá, Bárbara, could you read? Ok, só um minuto. Indo embora.
Living. Then Harvard University oferece Barack offered, a primeira sílaba que é a tônica, offered. Then Harvard University offered Barack's father a place to study law. Harvard is America's most famous university, and he couldn't say no, but there wasn't enough money for Anne and their young son to go to. So they stayed in Hawaii. Anne didn't see Barack for a long time, and their love died. After 3 years at Harvard, Barack went back to Kenya alone. He became an important man. Barack didn't see his father again until, até, aquela palavra que a gente falou, until he was 12 years old. Vocabulary questions? Yes. Offered. Ofereceu. Okay, 1 minute. Não. Until, você falou que é ainda? Até. He didn't see his father again until he was 12 years old. Ele não viu o pai até ter 12 anos. Foi muito tempo que ele ficou sem ver o pai, desde que ele era pequenininho. Until he was 12 years old. Ok? Ok. Então, vamos ouvir. Leave. Then, Harvard University offered Barack's father a place to study law. Harvard is America's most famous university, and he couldn't say no. But there wasn't enough money for Anne and their young son to go to, so they stayed in Hawaii. Anne and Barack didn't see each other, and their love died. After 3 years at Harvard, Barack went back to Kenya alone. He became an important man. Barack didn't see his father again until he was 12 years old. One more time, Barbara. Please. There wasn't enough money for Anne and their young son. He offered Barack's father a African name, Barack. Leaving. Then, Harvard University offered Barack's father a place to study law. Harvard is America's most famous university, and he couldn't say no. But there wasn't enough money for Anne and their young son to go to, so they stayed in Hawaii. Anne and Barack didn't see each other, and their love died. After 3 years at Harvard, Barack went back to Kenya alone. He became an important man. Barack didn't see his father again until he was 12 years old. Do you understand? Yes, but quando ele fala assim, ó, but there wasn't enough money, ele não mandava dinheiro suficiente para a mãe se manter com o filho? Não, there wasn't enough money, não havia dinheiro suficiente. There wasn't. Esse é o verbo haver, né? Não havia dinheiro suficiente para a mulher ir com o filho também. Ele só tinha dinheiro para ele ir. Eles não tinham dinheiro suficiente. Entendi. Então ele foi sozinho. Uhum. Ok?
Ok. Dá tempo de... Vamos ouvir uma vez sem ler? Vamos. Agora. Gente, eu compartilhei com você? Não, né? Não. Ai, que burra. Ai, gente. Não, mas não sai o som ainda não. Também não. O quê? Não sai o som também. Eu não compartilhei. Ai, meu Deus, que tonta. Peraí. Você já voltou para a Alemanha? Não, eu tô em Curitiba. Não vai dar tempo de fazer. Ai, que droga. Passei agora, fiquei ouvindo eu sozinha. Mas amanhã a gente continua esse trecho, a gente ouve de novo, faz os verbos, trabalha bastante esse trecho, tá bom? Ok. Ok, Bárbara. I'm sorry, eu fiquei ouvindo. Não, tem problema não.